obesidade pode gerar diversos quadros de complicações de saúde, como hipertensão, diabetes e infarto. Um estudo lançado pelo Instituto Nacional de Cardiologia do Ministério da Saúde aponta Cuiabá como a terceira capital do país com maior número de pessoas em sobrepeso e obesidade. Se em 2006, 46% da população cuiabana estava fora do peso, em 2023, esse número saltou para 65%. E nesse contexto, as mulheres são as que causam maior preocupação. Isso porque, no âmbito nacional, o índice de obesidade entre elas saltou de 14,5% para 30,2%. Se observados os dados do IBGE entre os anos de 2003 a 2019. Mas por que as mulheres estão sofrendo mais com essa realidade? Para responder a esse questionamento é que recebo aqui no Papo com ela a nutricionista pós-graduada em comportamento alimentar, Vanessa Case. Vanessa, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar mais sobre esse cenário que se desenha, Cuiabá ganhando um posicionamento de destaque no que diz respeito à obesidade e ao sobrepeso, principalmente no que diz respeito às mulheres. O que está por trás desse aumento de peso que pode resultar em consequências para a qualidade da saúde das pessoas que moram aqui na nossa capital? Muito prazer, Michele, obrigada pelo convite. A obesidade não tem uma causa única, né? São inúmeros fatores que acabam contribuindo para esse ganho de peso, sobrepeso, até chegar ao ponto da obesidade. E esse desequilíbrio ele é muito presente na vida da população. E trazendo aqui para as mulheres é também muito presente porque falta muito autocuidado na vida da mulher. Às vezes ela não consegue se priorizar, ela não consegue disponibilizar ali um tempo para estar presente na cozinha, para preparar os alimentos, para selecionar. E hoje a gente vê a mulher no mercado de trabalho, tanto quanto os homens, né? Mas essa responsabilidade ainda é, na maior parte das vezes, atribuída à mulher. E ela acaba ficando sobrecarregada dentro desse cenário e isso vai afetando o sono, atividade física. Hoje a questão do alcoolismo também é muito presente na vida das mulheres, né? Com as consequências dos fatores emocionais. Então é um conjunto de coisas que acabam contribuindo para esse cenário. Então a gente pode dizer que esse ganho de peso no decorrer dos anos, porque a gente vem tendo pesquisas desde o ano de 2006, e a gente percebe que Cuiabá vem aumentando a quantidade de pessoas ou em sobrepeso ou obesas, com destaque para as mulheres, como a gente já disse. A gente não pode atribuir isso somente a más escolhas alimentares, é todo um conjunto que faz parte disso? É todo um conjunto. Eu sempre falo assim, quando uma paciente mulher obesa chega para mim, a gente precisa entender como é que tá a vida daquela mulher, não só como está a alimentação dela. Claro que os alimentos, eles são uma parte muito importante, né? Mas existem outros fatores que também precisam ser ajustados, alinhados. Então, o sono, por exemplo, é um fator primordial no processo de emagrecimento, porque a regulação hormonal, a regulação principalmente do cortisol, que é o hormônio do estresse, é feito durante esse sono. E hoje a gente vê muito esse sono sendo negligenciado, muitas vezes por conta do trabalho, por conta da rotina. As telas também é um dos fatores que acabam contribuindo, né? Então, a luz branca das telas acaba bloqueando a produção da melatonina, que é um hormônio que está presente ali no sono. Então essa mulher muitas vezes ela já está num nível de estresse muito alto. A busca por alimentos mais palatáveis, o doce principalmente, que é na vida da mulher, né, um dos maiores problemas, ele acaba vindo muito por essa questão emocional também. Então se ela não gerenciar isso, dificilmente ela vai conseguir ter um autocontrole em relação à alimentação. Então são alguns pilares, e aí entra também essa parte metabólica, atividade física, que precisam ser alinhados para ela conseguir reverter esse quadro de obesidade, né? Quando a gente pensa em obesidade em mulheres, é um cenário de implicações diferente dos homens, Vanessa? Ou a gente tem implicações que são parecidas? Queria que você dissesse pra gente qual é o desdobramento desse quadro. Assim, a pressão estética, ela ainda é maior
com as mulheres, né? Hoje existe sim a pressão estética com os homens, transtornos alimentares com os homens, mas ainda é uma coisa mais presente na população feminina. Então eu vejo muito esse paradoxo, eu gosto muito de falar disso, que existe essa necessidade do corpo padrão, de ter uma alimentação muito restritiva, e esse outro extremo que é a doença obesidade. Então, como eu disse anteriormente, a mulher acaba sendo mais sobrecarregada, ela é mais responsabilizada sobre a alimentação da família. De 10 mulheres que eu atendo, 8 tem que se virar completamente sozinha com as coisas que vai comprar, que vai levar para casa, que vai preparar. E muitas vezes ela não tem tempo para ela ir fazer a atividade física, né? Ela conseguir se priorizar. Muitas vezes ela se preocupa com todos os familiares que estão ali dentro de casa, então os filhos, o esposo. Então eu vejo que essa dificuldade de conciliar essas áreas da vida acaba fazendo a mulher negligenciar um pouco esse cenário da alimentação mesmo. E aí entra esse ponto que eu disse desse outro extremo, aquela necessidade de se encaixar, de encontrar a dieta perfeita, a alimentação perfeita. Corresponder às expectativas externas. Exatamente. Né? As expectativas que estão cada vez mais difíceis de serem atingidas, né? Eu falo que todo dia a gente tem um padrão novo e cada vez mais difícil dessa mulher alcançar. Então ela fica nesse paradoxo, eu tenho que me encaixar, mas eu também não consigo me priorizar, não tenho esse tempo para mim, e isso acaba trazendo esses dois extremos que a gente vê com muita frequência. A gente está falando que se essa mulher está sobrecarregada, de alguma maneira ela busca alimentos que são mais palatáveis, e aí entra a escolha da alimentação, e ela acaba caindo na obesidade. Mas lá na outra ponta também, por conta da pressão social, ela também vai sofrer uma pressão emocional e pode cair num distúrbio alimentar. Claro, com certeza. E até mesmo antes de chegar nesse nível do distúrbio alimentar, do transtorno alimentar, né, que é uma doença mental, a gente tem o comer transtornado, que ainda não é característico de um transtorno alimentar, mas já tem alguns comportamentos ali que traz que essa alimentação não tá legal, que essa relação dessa mulher com a comida não tá legal. E é difícil identificar porque muitas vezes esses comportamentos eles são validados pela sociedade, né? Então, eu vou pular a refeição, eu vou ficar de jejum, se eu como um docinho, me sinto péssima, muito culpada, ou eu como todo aquele doce de uma vez para depois voltar para a dieta no dia seguinte. Métodos compensatórios. Já que eu comi uma pizza, então eu vou treinar o dobro na academia, né? Então amanhã eu não vou tomar café da manhã. São comportamentos que trazem esse comer transtornado, que vai gerando muita angústia, frustração. Essa mulher muitas vezes ela não consegue se sentir bem com a imagem que ela tem, e aí muitas vezes independente do corpo que ela tem, ela não consegue se sentir bem, e isso vai gerando inúmeras consequências até isso poder se tornar assim um transtorno alimentar. Existe um movimento, Vanessa, eu queria que a gente falasse um pouco disso, porque sempre que a gente fala de obesidade, a gente atrela a obesidade a problemas de saúde, né? Essa pessoa ela pode ter hipertensão, ela pode ter diabetes, ela pode ter um infarto, mas existem pessoas que são obesas e que não têm problemas de saúde e que falam que esse discurso é um discurso gordofóbico, né? Como que a gente avalia e pesa isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado porque a obesidade por si só, ela já é uma doença. Então essa pessoa que está ali com IMC igual ou acima de 30, ela já tem um corpo mais inflamado por conta dessa quantidade de gordura, de tecido adiposo. Então ainda que ela não tenha nenhuma comorbidade, um diabetes, uma pressão alta, ela já tem uma doença. Então ela precisa de um tratamento. Só que aí existe muito essa questão da romantização da obesidade. Eu não gosto muito desse termo, porque eu não acredito que existe essa romantização da obesidade. Eu acho que existe sim a romantização da magreza, esse convite o tempo todo, né? Venha ser magra, venha emagrecer, faça essa dieta e emagreça X quilos em uma semana. Isso a gente vê muito.
A pessoa emagreceu, sempre tem um reforço. Nossa, o que você fez? Tá bonita. Então, sempre existe muito essa valorização da magreza. O que existe, Mi, é o corpo gordo, né? Então, a gente precisa ter esse corpo na televisão, a gente precisa ter lugares para esse corpo, a gente precisa ter acesso, roupas, e isso não é romantizar, não quer dizer que você tá levantando uma bandeira e venha ser gordo, né? É que esse corpo existe, ele merece esse espaço, ele merece tem que ser inserido, respeito. né? Exatamente, como a gente vê na abertura do Fantástico, né? Eles colocaram uma mulher com obesidade, fazendo a abertura ali, dançando. Isso não significa que ela tá convidando as pessoas para aquele corpo, né? Mas tá colocando ali uma pessoa que a outra pessoa do outro lado da tela, que está com obesidade, que está com sobrepeso, vai muitas vezes conseguir se identificar. E muitas vezes, para emagrecer, tem que existir esse acolhimento e a aceitação da doença, é o primeiro passo. Então, assim, eu aceito que eu estou com obesidade e a partir daqui eu vou fazer algo para mudar. Enquanto a pessoa fica negando a doença, essa mudança não acontece. Então, ter essa pessoa ali é algo positivo até, né? Para ter essa conexão. Quando a gente pensa nas escolhas ou caminhos para que a gente combata a obesidade, em muitos aspectos a gente busca um caminho que seja mais fácil, ou que em tese a gente acredite que possa existir esse caminho e faz loucuras, como você bem já disse, né? Jejum, pula a refeição, ou então eu faço a adoção de uma dieta muito restritiva que quando eu paro essa dieta ela não se mantém, aí vem aquele efeito sanfona. Qual que é o caminho mais equilibrado nesse processo, Vanessa? E como que a gente consegue se manter nele? Porque vez ou outra, se a gente está com esse problema emocional, a gente se vê nesse desequilíbrio do comer descompensado, né? Então, necessariamente eu preciso de um acompanhamento psicológico? Não são todos os casos que precisam desse acompanhamento psicológico. Quando o paciente chega para um tratamento nutricional, que muitas vezes, quando ele não busca essas soluções mágicas de internet, o primeiro profissional que ele procura é um nutricionista, ali, quando o profissional sente a necessidade de um acompanhamento médico, se for necessária a questão da medicação, ele vai precisar de um encaminhamento, se precisar do acompanhamento terapêutico, e muitas vezes, se é um comer emocional que está muito disfuncional, ele vai precisar desse acompanhamento psicológico para conseguir gerenciar aquela emoção, lidar com aquela emoção sem isso se voltar para a comida. Mas o que a gente tem hoje é muitas disponibilidades de pílulas milagrosas, vamos dizer assim, né? Todo dia a gente tem uma dieta nova, um método novo, e você vê que não fica numa só, porque elas não funcionam. Então a gente precisa todo dia ter uma coisa nova. E o que a gente tem é esse quadro da população hoje, né? A maioria das pessoas com obesidade e sobrepeso. Por quê? Essa forma de tratar a doença não está funcionando, né? Só proibir, só restringir. Então, o que você trouxe, né? Como encontrar esse equilíbrio? A gente precisa de equilíbrio na alimentação. Então, não é excluir os grupos alimentares ou excluir as coisas que você gosta de comer, mas é você aprender a incluir essas coisas com equilíbrio no seu dia a dia. Quando que é o momento? Qual que é a quantidade? Qual que é a frequência? Dificilmente o problema vai ser a pizza, né? Ou chocolate, mas é a forma como a pessoa tem se relacionado com aquele alimento. Então, se não é fome, é uma necessidade emocional, esse comer a pizza, comer o chocolate já é algo disfuncional que vai refletir no seu corpo. E hoje a maioria das pacientes que eu atendo, elas já chegam com essa dificuldade de seguir a dieta, muitas vezes já viveram uma vida de efeito sanfona, né? Chega com esse comer emocional muito forte, muito presente. Então ali a gente tem que começar a construir novos hábitos. E eu sempre falo assim, você tem que se ver fazendo aquilo pro resto da vida. Porque se é algo que você vai fazer por um período, é certeza que aquele resultado também vai durar um período. Então não deve ser uma dieta, deve ser uma reeducação. Exatamente, uma reeducação
E essa mudança da alimentação tem que vir acompanhada dessa mudança da mentalidade. Então, muitas vezes, a pessoa que já viveu muitas dietas, ela tem uma fissura até com os alimentos, né? Aquela ideia de que é proibido, eu não posso. E quando ela está diante daquele alimento, sempre é marcado de excessos, de exageros. Então, é algo que precisa ser gerenciado também. Essa forma como ela lida com os alimentos, ela aprender muitas vezes a ser uma pessoa mais flexível. Então, tá tudo bem comer a salada e o brigadeiro no mesmo dia. Não precisa ser o dia da salada e o dia do brigadeiro, né? Esse equilíbrio é o ponto-chave que a pessoa precisa encontrar para ter um peso saudável ao longo da vida toda. E aí você trouxe o comer emocional, e a gente come emocionalmente. Não existe o ser humano que não come emocionalmente. Só que existe o comer emocional que é disfuncional. Então, todo tipo de necessidade a pessoa desconta na comida, né? Então, muitas vezes o estresse, a ansiedade, um dia cansativo, um cansaço, falta de sono, ela começa a gerenciar essas necessidades com a comida. E isso sim é uma coisa disfuncional. Só que eu nunca desconto na cenoura, no alface, né? Sim. É sempre no chocolate, na bebida alcoólica, no industrializado, no fast food. E isso acaba trazendo esse reflexo. Porque são alimentos que geram esse prazer imediato, né? Essa sensação da liberação da serotonina, o bem-estar. Então, claro que esses alimentos palatáveis, e aí eles não são criados e desenvolvidos aleatoriamente, né? E hoje a gente tem cada vez mais, né? Porque assim, eu lembro que quando a gente começou a consumir mais o açaí, não sei se você lembra, era açaí com banana e granola no máximo. Aí começaram a vir mais coisas, né? Hoje o açaí tem creme de ovo maltine, chocolate, paçoca. Então, cada vez os produtos eles estão sendo desenvolvidos para gerar mais euforia, mais desejo, e isso acaba anestesiando num momento de vulnerabilidade emocional. Então é por isso que a pessoa não desconta em um alimento que não é tão palatável. Ela vai se sentir ali naquele momento uma sensação de bem-estar, de prazer, que é muito passageira, né? E aí as consequências que ficam, elas ficam de forma permanente, né? Em alguns casos a gente escuta muito aquela conversa de hoje é o dia do lixo, né? Esse dia do lixo, ele é uma forma da gente se manter equilibrado no decorrer dos dias, ou ele traz uma descompensação nessa tentativa de se reeducar na alimentação? Eu sou contra esse termo, o dia do lixo, né? Porque eu acho que realmente, infelizmente, existem pessoas que comem lixo hoje. Quando você vai comer algo que você ama, e muitas vezes é o momento que a pessoa chama o dia do lixo, é o dia que ela vai comer as coisas que ela mais gosta. Então não faz sentido chamar esse dia, esses alimentos de lixo, e muitas vezes isso já gera ali uma certeza de descontrole, de exagero. Então nesse dia é o dia do lixo, ela já está dizendo que ela não vai ter autocuidado, ela não vai ter filtro, ela vai comer em excesso, ela vai comer qualquer coisa. Então eu acho que criar esses termos já cria esse comportamento. Eu gosto de chamar dia do luxo, né? Ao contrário do lixo, é o dia do luxo. É o dia que você vai se permitir uma coisa que você gosta, uma coisa que é sim mais calórica, mas com equilíbrio, dá para encaixar tranquilamente na alimentação, né? E aí um ponto que a gente precisa é de organização e planejamento alimentar, porque senão essa pessoa ela não vai comer a pizza no dia do luxo. Ela vai comer qualquer dia que ela não tem nada disponível e ela precisa de praticidade. Aí ela vai para esses alimentos. Então, eu gosto muito dessa ideia de que o alimento está sempre atrelado a algo bom, a algo positivo, né? E o que a gente precisa é encontrar mesmo esse ponto de equilíbrio. Você falou pra gente que um passo fundamental para a gente caminhar nessa reeducação é planejamento e organização.
e a mulher está lá sobrecarregada, muitas vezes é ela responsável por fazer essa alimentação dentro de casa. Existe alguma dica, Vanessa, que você dá para essas mulheres para que elas consigam organizar a sua semana? Por exemplo, vou ao mercado no fim de semana, já planejo todo esse cardápio para a família, para que a gente tenha essa taxa de sucesso sendo alcançada? A primeira coisa quando você decide mudar um hábito é o seu ambiente ser a favor daquele hábito e não contra, né? Então, um ambiente que ajuda e não que atrapalha. Então, se essa mulher ela quer emagrecer, ela precisa, a primeira coisa, ajustar a casa dela, o ambiente de trabalho. Então não adianta ter ali o chocolate na porta da geladeira. Eu vou me controlar. Naquele momento de vulnerabilidade, que ela chega no final do dia muito estressada, tá ali, ela abre a porta, a primeira coisa que ela vê, ela vai comer aquele alimento. Então eu sempre gosto da ideia do que é natural, do que é nutritivo, brilhar dentro de casa, né? Então escolher bem o que você coloca dentro do seu armário, dentro da sua geladeira. Sempre deixar esses alimentos que são mais palatáveis fora do campo de visão. A gente tem uma cultura de deixar biscoitinhos, bolachinhas, balas em potes sempre num local visível, né? E são como gôndolas de supermercado, né? Muitas vezes você entra na casa, já tá ali uma bombonière, é uma coisa que fica bonita, mas muitas vezes é uma válvula ali já, né? Uma zona de vulnerabilidade. Então, ajustar esse ambiente é o primeiro passo. E aí entra esse planejamento. Eu gosto sempre da ideia de que quem planeja sempre tem. E quem não planeja tá planejando errar. Eu gosto que essa mulher ela pode sentar e já pensar quais serão os alimentos que ela vai consumir ao longo da semana. Então ela pegar ali no final de semana, que é um dia mais tranquilo. Então o que eu vou comer no café da manhã, no almoço, nos meus lanches. Porque quando essa mulher já planeja, ela não fica vulnerável a impulsividades. Então, se ela tá ali no trabalho e aí chega alguém com salgadinho, bolo, ela já tem aquele lanche, ela já programou alguns dias atrás o que ela ia comer naquele horário, fica até mais fácil recusar, falar não, do que se ela está ali sem nenhum planejamento, ela não pensou o que ela ia comer e surgiu algo disponível. Ela vai ceder para essa disponibilidade. Então, antecipar essas escolhas e ter sempre o momento de ir ao supermercado, porque os alimentos mais nutritivos, mais naturais, eles estragam mais rápido, né? Então, para essa mulher não precisar estocar, investir muito financeiramente e perder esses alimentos, ter pelo menos o compromisso de ir uma vez na semana ao supermercado, à feira, o que fizer mais sentido para ela, para repor esses alimentos. Frutas, verduras. Frutas, verduras, os legumes, né? É algo que vai facilitar. E chegou em casa, não coloca essa fruta lá na fruteira, o alface dentro da gaveta, porque ele vai ficar lá esquecido. Então esse alimento ele tem que ser pré-preparado no momento que você chega do supermercado, né? Então já corta o mamão, já coloca nas vasilhas, já higieniza essa salada, já deixa ela pronta na geladeira. Eu gosto de pensar até em deixar algumas preparações prontas. Então, se é uma mulher que chega muito tarde, cansada, por que não deixar essas refeições já congeladas, né? Ou até mesmo refrigeradas ali na geladeira para a semana. Ou ao menos deixar uma proteína, um frango, uma carne já preparado para ela poder fazer um sanduíche mais natural em casa do que ir no aplicativo de delivery e pedir uma coisa cheia de molho, cheia de queijo. Então, quando existe esse planejamento, fica mais fácil fazer escolhas, se posicionar e falar não para esses alimentos que são mais calóricos. Você falou sobre o congelamento dessa refeição. Existe aí um prazo? Por quanto tempo é ideal que eu mantenha essa comida congelada? Ela não perde os seus nutrientes nesse processo? Essa é uma dúvida que sempre chega pra gente e eu queria aproveitar a sua presença. Até 4 dias ali na geladeira é tranquilo, só que existem alguns cuidados que tem que existir. Você acabou de preparar
preparar o alimento, você tem que guardar esse alimento numa vasilha que não seja muito funda, para esse tempo de refrigeração chegar ali no meio de uma forma igual a todo o alimento que está dentro daquela vasilha. Então, evitar guardar na panela, né? Porque vai demorar refrigerar o centro e muitas vezes nesse período já proliferou ali bactérias. Terminou de comer, existe muita crença, né? Eu tenho que esperar esfriar para pôr na geladeira. E não, terminou de preparar, já vai para a geladeira. Não deixa esse alimento em temperatura ambiente, que também vai ser propício para proliferação de bactérias. Então, existem alguns cuidados que devem existir. É claro que os alimentos in natura, eles são mais nutritivos. Você pegou ali o alimento, né, naquele momento que ele tá fresco ali no supermercado, eu vou preparar, ele vai ter mais vitaminas, mais nutrientes do que um alimento congelado. Porém, é melhor você ter aquele alimento congelado que ainda vai ter nutrientes, fibras, vitaminas, não na mesma proporção, mas vai ter, do que você deixar para comer o natural, o fresquinho e acabar não comendo porque você não consegue preparar, porque você não tem tempo, né, para pré-preparar aquele alimento. Então, ter essas opções congeladas deve ser uma estratégia. Mas se a pessoa consegue priorizar o alimento in natura e até mesmo os da estação, né? Então, é uma coisa interessante da pessoa pesquisar quais são as frutas desse período, quais são os legumes desse período, porque são alimentos que vão ter mais nutrientes. É algo muito positivo, mas eu gosto também da ideia de ter o congelado para esses momentos de praticidade, de correria. A gente estava falando da dificuldade de inserir nessa rotina uma atividade física, né? E você falava que o consumo desses alimentos mais palatáveis, ele libera hormônios que talvez sejam hormônios que a gente consiga nessa atividade física. Qual que é a importância de exercitar-se nesse processo de reeducação, de buscar sair dessa faixa de sobrepeso e obesidade, Vanessa? A atividade física, ela não é só uma forma de queimar calorias, né? A atividade física é um hábito angular. Então, a pessoa, quando ela começa a se exercitar, naturalmente ela fica mais consciente em relação às escolhas alimentares, ela fica mais cuidadosa. Então, muitas vezes, o sono dessa pessoa melhora por conta dessa atividade física. Então, por ser um hábito angular, é indispensável no tratamento da obesidade. E aí, essa pessoa que tem a resistência com a atividade física, ela tem que começar pelaquela atividade que ela gosta, que ela se sente bem, num ambiente que ela se sente confortável. Porque eu tenho muitas pacientes que têm resistência com a academia, por muitas vezes não se sentir bem dentro do ambiente, né? Às vezes não se sente confortável nos aparelhos, se é uma pessoa que tem uma obesidade grau 3, grau 2, né? Então ela precisa começar a se movimentar, criar uma familiaridade ali com o exercício, começar a focar naquela sensação pós-atividade física, que é o que você trouxe, nessa sensação da endorfina, que é imediata logo após a atividade. E aí, a longo prazo, ela vai melhorando. Eu tenho uma frase que eu uso muito no consultório, que é: o primeiro faz, depois melhora. Então, eu tenho várias pacientes que começam em casa. Eu tenho filho, eu não tenho tempo. Então, começa fazendo uma aula em casa com o YouTube, né, com um aplicativo. Começa a gostar, começa a se sentir bem, começa a gerenciar melhor as emoções. E aí isso vai evoluindo para uma corrida, para uma academia. Então a pessoa ela tem que dar o primeiro passo para ela conseguir evoluir. A gente não evolui em nada que a gente não esteja fazendo, né? Então a atividade física ela é um pilar muito importante no tratamento da obesidade. Vanessa, você falou pra gente assim, não tem alimentos tentadores à vista, né, em fácil acesso, porque no momento de vulnerabilidade você pode lançar a mão desse alimento e consumi-lo. Quando a gente pensa nessa pessoa que está nessa busca, nessa reeducação alimentar, nesse caminho de sair da obesidade ou do sobrepeso, é importante que a família se envolva nesse processo, porque assim, eu vou dar um depoimento do que eu vivi a minha infância inteira. Minha mãe tem uma briga com a balança desde que eu me entendo por gente.
mas sempre foi uma luta solitária. Porque assim, o meu pai comia o que queria, ela tentava deixar disponível pra gente aqueles alimentos que não faziam sentido para ela naquele momento, mas a gente consumia. Então acaba que ela desistia no meio do caminho. Então eu queria que você falasse da importância desse engajamento da família no processo. Como eu disse, um ambiente que ajuda, ele acelera esse processo, né? Ele facilita essas escolhas. Mas nem todas as pessoas dentro de uma mesma casa têm o mesmo objetivo. Então, algo que eu deixo muito claro sempre para as minhas pacientes é que ela é o maior projeto da vida dela. Se tiver ali pessoas que ajudam, que incentivam, isso é maravilhoso, né? Isso é algo que agrega muito no processo. Mas ainda assim, se não tiver essas pessoas, é possível ela viver um processo de emagrecimento, né? Aquela mulher, ela pode ser a influência dentro daquela casa. Se ela estiver ali gerenciando as emoções, trabalhando essa relação com a comida, muitas vezes ela começa a se posicionar. E o que acontece muito com as minhas pacientes? A família começa a entrar naturalmente nesse movimento. Então, como muitas vezes é a mulher que prepara, ela vai escolher o que ela vai preparar ali no almoço, no jantar, e a família, por mais que ainda traga esses alimentos mais palatáveis, a família vai se adaptando àquele hábito. E aí, muitas vezes, junto com essa mulher, o filho emagrece, o esposo emagrece. Então, essa mulher que não tem apoio, ela tem que ser a mente forte, ela tem que ser a influência dentro de casa, né? Mas se for uma família flexível, é claro que essa mudança para todos ali, principalmente quando é uma mudança para criança, adolescente, aí essa família tem que aderir, tem que estar junto, senão essa mudança não vai acontecer, né? Traz esse impacto. A gente está falando, você disse assim, ninguém está fazendo uma apologia ao corpo gordo, mas esse corpo gordo precisa ser inserido até para que a gente discuta essas situações. Qual é o momento que o alerta precisa ser aceso, Vanessa? Estou percebendo que ganhei peso, por exemplo, estou há 5 anos com o mesmo peso. De repente, no intervalo de 3 anos, eu percebi que eu ganhei 1 quilo a cada ano. Isso já é um sinal de alerta. Eu preciso estar focada em me voltar para o centro, porque esse 1 quilo a cada ano vai fazer uma diferença logo, logo? Se esse peso ele vem aumentando gradativamente, ou se ele aumenta até de uma forma importante, né? A pessoa ganha ali 5 quilos no mês, claro que é um sinal de alerta. Então, se você não está conseguindo manter o seu peso, claro que ele vai oscilar dentro de 2, 3 quilos, o que é natural, mas se você não consegue manter um peso saudável ao longo da vida, a cada fase da vida você está com um peso diferente, então é um sinal de alerta, você precisa buscar ajuda. Ainda que você não esteja com uma obesidade, com um sobrepeso, mas se esse peso ele não é um peso que se mantém, ele é um peso que sofre muita influência desse externo, desse emocional, é necessário a pessoa buscar essa ajuda, né? Porque às vezes já tem algum desequilíbrio hormonal, emocional, e aí são inúmeros desequilíbrios que podem estar acontecendo. E até mesmo se essa mulher ela já está identificando uma relação ruim com a comida. Então, esse sentimento de culpa, a sensação de perda de controle, né? Eu não consigo falar não, eu não consigo comer um pedaço, e aí eu exagero, e eu me sinto muito cheia fisicamente. Então, todos esses já são sinais de alertas. Outra coisa, falta de disposição, muito cansaço, sono o dia todo. Então, nessa sensação física também, a gente consegue identificar essa necessidade de um tratamento nutricional, de um ajuste na alimentação. Com o passar dos anos, por exemplo, mulheres que entraram na menopausa, a gente pode verificar um ganho de peso nesse momento? Esse também é um desafio para as mulheres, né? Porque você diz, cada fase da vida estou de uma maneira, mas a gente tem uma mudança hormonal aí. Isso impacta no peso? Com certeza, né? A mulher, ela sofre muito essa questão hormonal, então ela tem uma dificuldade maior de diminuir a quantidade de gordura corporal do que o homem. Então, muitas vezes a mulher, quando começa a emagrecer junto
com o esposo, ela perde menos gordura, né, do que ele, porque essa questão hormonal é necessária no corpo da mulher. E toda essa mudança, que não é só hormonal, ela é muitas vezes emocional também, impacta muito na alimentação dessa mulher. E uma coisa que acontece, a gente tem uma tendência a perder massa muscular conforme o envelhecimento. E aí, essa perda de massa muscular, o que ela gera? Um metabolismo lento, uma facilidade de ganhar gordura. E se essa mulher tiver um histórico de efeito sanfona, ela tem isso ainda mais agravado. Então ela vai ter uma facilidade maior de perder essa musculatura e de ganhar gordura. Então muitas vezes nessa fase, ela já tem muita facilidade de engordar e uma dificuldade de emagrecer. Então precisa de todo esse gerenciamento e muitas vezes de um estímulo para esse aumento de massa muscular, para ela sair desse lugar de um metabolismo que está muito lento, né? Funcionando de uma forma mais baixa. Vanessa, muito obrigada pelas informações aqui no Papo. Obrigada, Michele, foi um prazer. A endometriose é uma doença que pode ser de difícil diagnóstico por ser silenciosa em 20% dos casos, provocando poucos ou nenhum sintoma na mulher. De acordo com o Ministério da Saúde, 1 em cada 10 mulheres sofre com a doença no país, o que representa cerca de 8 milhões de pessoas acometidas pelo quadro. A saúde da mulher é crucial e abrange questões médicas e culturais. O tabu em torno do tema resulta em desinformação, como no caso da endometriose, uma doença que afeta milhões de mulheres. É uma doença da mulher em idade reprodutiva, onde estima-se que 1 em cada 10 mulheres na idade reprodutiva vem a ter, tá? É um problema de saúde mundial. Estima-se que mais ou menos 180 milhões de mulheres no mundo têm endometriose e no Brasil em torno de 7 a 8 milhões de mulheres. É uma doença que é caracterizada pela presença de células de endométrio fora da cavidade uterina. O que seria isso? O útero tem 3 camadas e a camada interna dele, o que descama, sai na menstruação, recebe o nome de endométrio. Teoricamente, essas células seriam para existir apenas neste local, tá? Em algumas mulheres ainda não se sabe o porquê, a ciência não consegue explicar. Surgem essas células fora da cavidade uterina e pode ser em qualquer órgão, atrás do próprio útero, no ovário, na trompa, no intestino, na bexiga, em qualquer lugar que você imaginar. Existem relatos até inclusive nos olhos, no nariz. Então é uma doença bastante diferente, né? Mas a característica dela é a presença dessas células fora do útero. A endometriose não tem cura e estima-se que a doença seja silenciosa em cerca de 20% dos casos. Ela tem tantos sintomas, mas inclusive não ter um sintoma pode ser sintoma. O que eu quero dizer com isso? É que existem formas raras da endometriose silenciosa, que a gente fala. Mas como eu disse, é raro. O mais comum é a mulher apresentar cólica no período menstrual, de forte e moderada para forte intensidade, cólica que a torna incapacitada, atrapalha ao trabalho. A mulher que tem alteração do funcionamento intestinal, algumas têm diarreia, outras têm intestino preso, também no período menstrual. Mulher que tem dores para urinar no período menstrual, né? E dor na relação sexual, às vezes dor nas costas e em outros órgãos. Então assim, cólica no período menstrual não é normal, tá? E parte dessas mulheres que têm cólica, principalmente as mulheres que têm cólica de moderada para forte intensidade, tem que ser investigada a possibilidade dela ter endometriose. Infelizmente ainda não é considerada uma doença com cura, mas é uma doença que tem tratamento, né? Tem como melhorar a qualidade de vida, tem como viver bem, mas ainda não dá para dizer que tem a cura. Porque o principal problema para dizer que tem a cura é que a ciência ainda não sabe dizer porque uma mulher desenvolve endometriose. A doença pode ter sintomas frequentemente negligenciados. É importante reconhecê-los e procurar ajuda médica quando suspeitos. Tem os tratamentos que a gente chama convencionais e típicos e os tratamentos que não são convencionais. Nos tratamentos mais típicos, a gente
ou faz uso de medicação. A medicação é a base principalmente de hormônios para provocar o bloqueio da menstruação, tá? Então a gente ou faz uso de anticoncepcional contínuo ou alguns hormônios de forma contínua para que a mulher não menstrue. Claro, associado ao uso de anti-inflamatórios e medicações para dor. E em algumas situações o tratamento é cirúrgico, onde consiste na retirada da lesão de endometriose. Mas hoje se sabe cada vez mais de conhecimento de quem trata endometriose que, associado a esses dois tratamentos, a gente não pode abrir mão de oferecer para o paciente um tratamento mais completo. O que seria isso? A gente tem que olhar na paciente de endometriose muito o estilo de vida, porque principalmente o sintoma dor está muito relacionado com a alimentação, com o peso da paciente, com se ela é sedentária ou não. Tudo isso faz com que a endometriose possa apresentar mais sintomas. Então, associado ao uso de medicação ou, se necessário, a cirurgia, a gente sempre incrementa um cuidado com a alimentação, então inclui o nutricionista. A mulher que tem dor na relação sexual e muita dor pélvica, a fisioterapia específica, e se for preciso acupuntura, yoga, são vários os tratamentos. O Museu de Arte e Cultura Popular da UFMT, em parceria com o Labirinto Espaço Criativo, oferece a exposição Paisagens Ásperas, primeira montagem solo do artista visual Renato Medeiros. Em um evento que marca a primeira exposição individual do artista Renato Medeiros, o Museu de Arte e de Cultura Popular da Universidade Federal de Mato Grosso apresenta Paisagens Ásperas. A exposição, sob curadoria de Jeff Kise, reúne cerca de 50 obras em técnicas mistas que incluem desenho, pintura, fotografia e processos digitais. A exposição está estruturada em 5 eixos expositivos: cosmogonias, arquipélago, arquiteturas hostis, miragem e partilha, e esses eixos se articulam entre si, criando o que eu entendo como um arquipélago de imagens, né? Eu entendo cada uma das obras como uma pequena ilha que, quando se juntam nesse conjunto, né, formam esse arquipélago, que é um pouco daquilo que a gente tentou conceber aqui no espaço expositivo. Então, cada um desses eixos representa, de certa forma, uma ilha desse arquipélago, tá? Dessa narrativa de diferentes começos, né, dos últimos anos. Os trabalhos desenvolvidos entre os anos de 2017 a 2024 surgem a partir de múltiplas motivações e processos que dizem a respeito de diferentes começos. Eu estou sempre estabelecendo jogos, é como se eu estivesse compondo tabuleiros, uma forma de entender como os elementos gráficos vão se tensionando nesse tabuleiro, né? Então, na minha concepção, são paisagens, mas também são jogos, e esses jogos estão sempre produzindo tensão, estão sempre produzindo uma articulação que me interessa muito, entender as diferenças e os contrastes entre os antônimos, né? O contrário, por exemplo, o mole e o duro, né? A estrutura que penetra e a estrutura que é penetrada. Eu acho que tem um pouco dessa relação, o liso e o rugoso. Então eu estou sempre brincando com essas imagens, buscando esses elementos e levando isso a público, né? Apresentando essa tensão, essa disputa. É sobretudo imagens que estão ali apresentando disputas internas. Hoje, a exposição Paisagens Ásperas resulta a conquista de um sonho para Renato Medeiros. Realizar essa primeira exposição individual é de fato uma grande realização. Eu diria até que é a concretização de um sonho que é um sonho muito antigo, né? Um sonho de menino, um sonho de infância mesmo. Eu já tive a oportunidade de participar de outras exposições, sempre com outros artistas, sempre exposições muito interessantes, mas poder apresentar uma exposição individual ao público é ter a oportunidade, né, de poder apresentar uma visão muito específica, uma visão muito minha, uma visão
uma visão que sintetiza essa trajetória e me dá a oportunidade de pensar nos outros elementos que compõem a exposição. Está pensando em adotar um pet e não sabe qual caminho seguir? Hoje existe um aplicativo chamado Pet Rescue, que é desenvolvido para facilitar a adoção responsável de animais. E o papo foi conferir como nasce essa ideia. Pet Rescue é o mais recente aplicativo desenvolvido para conectar proprietários de animais de estimação que desejam colocar seus pets para adoção com pessoas que estão procurando um novo membro para sua família e facilitar todo o processo do ato de doação. A ideia do aplicativo é não só aqui para Cuiabá, mas para todo o Brasil. A pessoa que tiver interesse em adotar, ela pode entrar e buscar por animalzinho, basta colocar o CEP, e ele vai buscar os animais da cidade, da região. Então, assim, tendo a ampla aceitação por outras cidades, é um aplicativo que vai poder ser utilizado por todo o Brasil. Então, essa praticidade de conectar a pessoa interessada com a pessoa que tem um animalzinho para adoção é o diferencial do aplicativo. Basta criar um perfil e adicionar as informações detalhadas sobre o animal, incluindo fotos, raça e idade. O aplicativo em si, ele não tem um filtro, ele aceita qualquer pessoa colocar os animais, cadastrar os animais para adoção. Mas a gente sempre lembra que a ideia do aplicativo principal é promover a adoção para animais resgatados, né? Animais que vivem em situação de rua e que buscam por um lar. Os nossos animaizinhos que estão para adoção já estão cadastrados no aplicativo. Nós temos vários protetores que são nossos parceiros. Protetores independentes são pessoa física, né, que não tem necessariamente um CNPJ de uma ONG, mas que tem em casa vários animais que retira das ruas e aí precisa achar um larzinho para eles, para que a pessoa também consiga continuar com esse trabalho, né, tão lindo e tão nobre, de salvar um animalzinho da rua que às vezes está correndo risco de atropelamento, maus tratos, envenenamento, em situações que os animais que vivem em situação de rua passam diariamente. Então, esses animais são cadastrados no aplicativo, a pessoa interessada, ela sinaliza, ela envia uma mensagem e essa mensagem chega diretamente para nós ou para o protetor independente, e assim a adoção vai acontecendo. O aplicativo já está disponível e qualquer pessoa pode estar fazendo o download. Ele é gratuito, ele está disponível hoje na Play Store. Você buscando ele pelo nome, como ainda tem poucos downloads, estamos iniciando agora esse lançamento do aplicativo, você não encontra. Então precisa ler o QR Code para baixar o aplicativo. O QR Code está disponível tanto no site quanto no Instagram da El Bicho e também o Instagram do próprio aplicativo Pet Rescue. O Papo com Ela chegou ao fim. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o programa mandando a sua sugestão, seja de entrevista ou de reportagem. Conta pra gente o que você gostaria de ver aqui no Papo com Ela. E para isso você pode falar com a gente por nossas redes sociais ou por esse e-mail que aparece na sua tela. Tenha uma excelente semana, a gente volta domingo que vem a partir das 9 da noite aqui na TV Cidade Verde e eu espero você. Um beijo e até lá!